Ei, pessoal, que prazer estar aqui com vocês de novo. Quero já fazer que se sintam bem-vindos. E esse é um tempo assim de reflexão, é um tempo terapêutico nosso para refletir sobre algumas realidades no nosso ser. Geralmente não tratadas, não abordadas no âmbito dos eventos de nossos cultos, das realidades das igrejas evangélicas brasileiras, onde só um expõe. Aqui nós podemos interagir, tirar dúvidas, desabafar, orar uns pelos outros e, obviamente, tratar desses temas à luz da palavra de Deus, que é o que nos importa. Então eu quero orar neste momento e pedir que você curve a sua fronte onde está, feche os seus olhos e vamos pedir ao Senhor, o dono e rei, a única verdade, que esteja presente conosco aqui, tá bom? Senhor, estamos aqui na tua presença para desfrutar da verdade que liberta a respeito da nossa existência conflituosa. Nós somos seres precários, mas somos seres que têm um Pai, um Deus que nos conhece, que nos moldou, que sabe como funcionamos, que nos respeita na nossa intimidade, na nossa privacidade. O Senhor não é invasivo, não é truculento, como os falsos deuses, que tem que explodir alguém num cinturão com bombas, que tem que fazer coisas desastrosas para a destruição da própria espécie. Não, o teu caminho é o caminho pavimentado pelo amor, que foi regado pelo sangue de Jesus. Este mesmo sangue, eu peço esse mesmo Salvador, que visite cada pessoa que representa uma família, o seu grupo, e isso, Senhor, nos ajude a nos vivenciarmos juntos como corpo de Cristo, a libertação, a restauração de nossos conflitos interiores. E em nome de Jesus é que fazemos isso. Amém e amém. Ei, meus amados, olha, eu quero fazer uma visão panorâmica, não dá tempo da gente voltar em tudo, fazer uma visão panorâmica do que estamos tratando. O nosso tema geral é lidando com os conflitos interiores. Usamos como base primária o Salmo 77, caminhamos nesse Salmo dos versículos 2 ao versículo 18 e nós estivemos analisando como que as emoções saltam deste Salmo. Por exemplo, a gente vê textos paralelos, como nós vimos, os textos de Jó, as expressões de Provérbios, fazendo luz ao Salmo 77. Por que isso? Porque existem momentos na minha e na sua vida que nós não entendemos. Nós nem entendemos como nós estamos funcionando, porque eu estou sentindo daquele jeito. E nós, por causa disso, perdemos a conexão com os outros, com as pessoas, com nossos pares, com nossos entes queridos, com nossos colegas de trabalho. Há momentos de ruptura. Algumas rupturas são tão graves que amizades nunca mais são restabelecidas. Mágoas permanecem por anos e anos inseridas lá na alma. E aí entra um contexto de dúvidas. A gente começa a pirar, porque sobrecarga vem sobre os nossos ombros. E aí os questionamentos são tantos, né? Será que eu estou vivendo uma situação de complexos, de sentimentos no nível baixo? Quem sou eu de fato? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu estou me vendo? Então, há pessoas que, se fizer uma observação do ponto de vista técnico com ela, ela vai entender que é uma ofensa pessoal. Um questionamento sobre uma dúvida, até profissional, pode virar uma ofensa para a pessoa.
Então veja que isso está tudo ligado. Nós, desde o vizinho que a gente está lidando, com o parente, numa mesa de refeição, no nosso sono, tem gente que não consegue conciliar o sono. Então isso é muito relevante. Pessoas se isolam, pessoas criam um muro de via de mão dupla. Quando alguém está vivendo um conflito interior, gente que está fora não consegue entrar, pessoas que estão dentro não conseguem sair. Ela retém nomes, rostos, sentimentos por muito tempo, abriga situações. Então, a pergunta é, será que o conflito, a situação que eu estou vivendo não é algo que está num contexto maior? E aí entramos em algumas questões que se impõem sobre a nossa vida. Nós chamamos isso de realidades impositivas. E nós gastamos um bom tempo, algumas semanas, tratando essas realidades impositivas. Depois, e é o que estamos agora, tratamos assim, olha, os nossos conflitos interiores que estamos vivendo agora podem ser algo mais profundo. Então, quais as causas prováveis? E dentre essas causas prováveis, chegamos ao patamar de nós tratarmos algumas tendências, indicadores, tendências que nós chamamos de tendências destrutivas. E elencamos 6 dessas tendências destrutivas. Bom, você que está chegando agora, você que não acompanhou desde o início, lá no nosso grupo do Estudo Bíblico Participativo, se você ainda não deu o seu nome, gostaria de receber material do que estamos discutindo aqui, você pode colocar aí no chat e vai sair um link para você. Entra nesse link e você vai ser adicionado à sala virtual com direito aos comentários, à participação e ficar mais nivelada, atualizada de tudo, tá bom? Inclusive do contexto de hoje. Então já quero agradecer, pedir que você pegue seu caderninho, anote no seu celular, evite distrações externas, foque nessa hora que estamos juntos aqui discutindo. Quando não estiver participando, coloque o seu microfone no mudo para evitar perturbação externa que comprometa nosso estudo. E aí sim, quando for opinar, abra seu microfone ou mencione lá no chat o que quiser. Pode perguntar à vontade, pode falar, pode desabafar. E juntos estejamos em estado de oração, em atenção, em respeito à palavra de Deus. Combinado assim? Então hoje nós estaremos lidando com 3 pontos básicos que começamos superficialmente a observar, que quando eu estou lidando com essas tendências destrutivas, pelo menos como eu vou lidar com elas se eu já estou detectando essas tendências destrutivas em mim ou em alguma pessoa? E isso não deve ser ignorado. Nós vimos vídeos recentes de jovens com atitudes de autoextermínio, com atitudes bem destrutivas, autodestrutivas, porque não conseguiu lidar com conflitos interiores. Nesse momento, casamentos estão se acabando por causa disso. Então, quais as tendências sinalizadoras e o que eu faço com isso? Então, nosso tema de hoje é exatamente isso. Para isso, voltando, queríamos que nós abríssemos nossa Bíblia no Salmo 19, versículos 12 e nos versículos 13 e leiamos esse texto aqui. Tá bom? Vou dar um tempinho para lermos esse texto. O salmista, então, nessa versão, ele diz: quem pode ver ou quem pode entender os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Gostei dessa versão. O versículo 13 diz:
livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado e da desobediência a ti. Eu quero finalizar colocando que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Que coisa linda, né? A palavra de Deus. Aqui, meus queridos, nós precisamos estar atento a algumas questões e eu quero tratá-las neste momento com você. Tenha um tempo para ler isso e mastigar. O desafio do salmista é lidar com essas tendências destrutivas. Os 3 pontos que nós vamos tratar é o que eu faço com isso. O que eu faço com essas tendências? Então nós podemos fazer 3 coisas baseado no Salmo 19, no versículos 12, nos versículos 13, para alcançarmos a resposta do versículo 14, que é o pedido honesto do salmista, para dizer: Senhor, purifica minhas palavras, ou seja, me dá sobriedade na vida. Então a primeira coisa esse salmo, quando ele faz esse pedido, a primeira coisa é: seja honesto. Vou colocar de novo as referências desse salmista conforme nós lemos. Seja honesto. Se você não dar nomes aos bois, dê nome aos bois. Se você não der nome, eu estou vivendo um grande conflito, eu estou vivendo uma grande confusão. Tá, mas se você não nomeá-las, que confusão? Do que se trata? O que está acontecendo? Segundo o salmista, a primeira atitude é ser honesto. Dê nome aos bois. Por que ser honesto? Porque a tendência nossa como pecadores é minimizar nossos erros e maximizar os erros dos outros. É esconder nossos erros, é mascarar nossos erros, é pensar menos de nós e mais dos outros. E principalmente colocar os problemas nas pessoas. Os erros estão nos outros. E isso não é honestidade. Não é? Por pior que seja a situação, por mais feia que seja a situação, dar nome àquele problema pode nos ajudar no conflito interior. Sim, porque lembra daquelas tendências destrutivas? Dá nome em quê, pastor? Nós não tivemos elencadas 6 tendências destrutivas? Por exemplo, uma delas é tratar as pessoas como objeto. Eu estou tendo essa tendência destrutiva e não estou nem percebendo. Tem hora que eu não dou à pessoa o devido respeito. O jeito que eu trato a pessoa, da maneira desrespeitosa que eu trato a pessoa, que eu me dirijo a alguém, especialmente aquelas pessoas com quem eu tenho um desafeto. E eu não estou percebendo, eu simplesmente estou vivendo assim, eu estou trabalhando assim, eu sou rude, eu estou dando pancada, eu estou passando por cima, eu respondo com aspereza e estou dentro da igreja do mesmo jeito e não muda. Quem quiser que me aceite assim. Não, gente, isso é uma tendência destrutiva. É algo que vai acabar com relacionamentos, macula a identidade do cristão. Nosso alvo é dar nomes. Eu sou uma pessoa que tem muita raiva disso, tem muita raiva daquilo. Tá bom, então dê nome a essa raiva. Dê nome. É uma insatisfação. Eu sou um insatisfeito com minha família, com meu casamento, com o meu salário, com o meu chefe.
Então dê nome a isso e vamos encarar isso à luz das Escrituras. Como que o que eu estou sentindo, o que você está sentindo e como que a Bíblia fala, o que a Bíblia vê sobre isso. Por exemplo, o fofoqueiro, ele tem uma tendência destrutiva a desconsiderar os outros, emitindo um parecer de coisas que ele não sabe, que ele não tem realmente conhecimento de causa, ele só fala o que ele ouviu e ele multiplica a fofoca. Mas ele está há muito tempo dentro da igreja, no seio da família, e ele não se dá conta disso. Então tem que acabar com isso. Se não é fofoca, meu problema é a insegurança, e pela insegurança eu me sinto ameaçado por algumas pessoas, seja no ministério, seja no local de trabalho. Tudo isso é uma tendência destrutiva. É um medo, é uma perda. Eu tenho medo de perder a imagem, o respeito, eu tenho medo de perder meu lugarzinho naquele grupo, naquele ministério. É uma impaciência, eu sou uma pessoa impaciente, não dou conta de viver com gente lerdo, com gente vagaroso na minha frente, eu atropelo essas pessoas, dá vontade de passar por cima delas. É isso. Então, por favor, se você quer ser curado, eu posso te dizer, eu e você podemos estar vivendo um conflito interior não tratado. Esse é o ambiente para a gente conversar sobre isso. Eu estou vivendo assim há muito tempo, eu não tenho paz, eu sou uma pessoa que anda em guerra. Porque quem está vivendo um conflito interior e tem uma tendência destrutiva dessa, essa pessoa está manchando, maculando, trazendo tensão. Aonde ela for, ela vai levar esse conflito. Então eu queria que nós parássemos para pensar sobre isso e discutir bastante esse ponto. Eu volto no segundo ponto daqui a pouco. Primeira coisa, seja honesto, dê nome aos bois. Se for necessário você identificar, mas se você não consegue fazer isso por si só, há uma maneira de fazer, a gente vai tratá-la daqui a pouco. Mas primeiro vamos discutir isso. Coloque sua opinião. Abra o seu ponto. E por favor, gente, com todo o carinho que eu tenho, como a gente só tem 1 hora, não dá tempo da gente contar os últimos 20 anos da sua vida aqui num histórico familiar, num histórico trabalhista. Não dá tempo. Eu sei disso e com todo carinho eu faço isso. Mas vamos otimizar. Eu quero que você fale, eu quero que você participe. Mas vamos otimizar esse tempo sendo mais objetivos, tá bom? Eu quero aguardar esse tempo para a gente discutir e voltar na segunda maneira de lidar com as tendências destrutivas. Lembrando que nós elencamos aquelas tendências destrutivas em 6 pontos. Tratar os outros como objeto, guardar rancor e ficar preso com aquele descontentamento doloroso dentro de mim. Ou terceiro, ficar com raiva, com ressentimento e até perder o controle da situação. Tem gente que deixa de ir almoçar na casa de um parente porque ficou com ressentimento de alguém e porque a pessoa vai estar lá naquele lugar, ela prefere perder o almoço em família do que estar lá junto daquela pessoa de algo não resolvido. Ou às vezes uma outra tendência, a quinta tendência é ficar paralisado na hora que a gente deveria tomar a decisão, nós não tomamos e acabamos sendo atropelados por um mal. Uma outra razão é ter medo de encarar os problemas, de lidar com as coisas e de vencer desafios. São tendências destrutivas que precisamos lidar com elas. E a primeira coisa é dê nome aos bois, seja honesto. Ai, que bom, muito obrigado, as participações estão sendo boas, eu louvo a Deus por isso. Gente, nem se preocupe se está certo ou se está errado, só tenha a oportunidade de abrir seu coração. Aqui a gente não quer algo teórico, superficial, que não muda. Queremos sim o seu ponto de vista e a gente abre as escrituras e vê qual é o ponto de vista da Bíblia. Então, como eu vou lidar com as tendências destrutivas?
tratamos o primeiro ponto, dê nome aos bois. O segundo ponto, a maneira de lidar com isso, ainda dentro do Salmo 19, versículos 12 e do versículo 13, é: seja corajoso. Porque depois de ser honesto, nós precisamos dessa segunda atitude. Seja corajoso para quê, pastor? Uma vez que eu identifiquei aquelas tendências destrutivas que eu tenho, a questão agora é ter coragem para aceitar tratar essa questão com algum interventor. Se eu não estou dando conta, se eu não sei como me livrar daquilo, aceite ajuda externa de um interventor. E é por isso que é importante fazer parte da igreja. É por isso que é importante fazer parte do corpo de Cristo. Mesmo que, por exemplo, nos nossos grupos discipuladores, nós temos pequenos grupos que nós chamamos GDs, grupos discipuladores. Temos a grande reunião no domingo, que é tão importante quanto, mas o grupo discipulador ele é mais intimista. E às vezes na informalidade, na comunhão, nas orações, nos pedidos de oração, nas visitas, no estudo da palavra, essas tendências destrutivas saltam aos nossos olhos. E aí a gente começa a ser tratado de forma grupal e até de forma individual, porque agora eu estou vendo os homens, as mulheres se relacionando em pares, dizendo o seguinte: eu vou estar orando com você. Você quer ser meu parceiro de oração? Você quer ser minha parceira de oração? E aí as pessoas começam a confiar umas nas outras, se abrir e ser curado. O corpo de Cristo é isso. Por isso, além de ser honesto, nós precisamos ser corajosos para aceitar intervenção idônea, não é de qualquer uma intervenção de pessoas que amam a Deus e que te amam também. Abra seu coração. Não negocie por causa da vergonha e do medo a possibilidade de ser tratado nessa área. Ser honesto, ser corajoso. Tudo no Salmo 19, versículos 12 e 13. Ser corajoso. A questão aqui agora é: quão verdadeiro e corajoso você é, de fato, para não se esconder atrás dos erros e passar uma vida inteira culpando as pessoas, culpando a igreja, culpando o sistema, culpando não sei quem, culpando as coisas, e não aceitar que, de fato, precisa-se de mais coragem para encarar os próprios erros e aceitar ajuda do que justificar. Vou dar uma pausa e você pode... Quero uma pausa para te ouvir. Vamos lá? Vamos para a discussão? E chegamos finalmente à terceira maneira de lidar com as tendências destrutivas que nós demos nomes, que nós identificamos e que nós aceitamos corajosamente a tratar aquilo. E agora, o que a gente faça? Não basta dar nome, ser honesto, não basta ser corajoso. Agora nós temos que sair do campo da intenção para o campo da ação. Então a terceira coisa que nós temos que fazer é: tenha atitude. Salmo 19, versículos 12 e 13, pede para ser prescrutado, para Deus intervir, para Ele agir, seja através de conselhos sábios, mudança nas circunstâncias, pessoas que nos amam, da palavra dele que fala. Tudo isso Deus está usando para mudar. Mas agora está na hora de fazer a nossa parte, de ter atitude. Estabeleça. Não continuar desse jeito. Inicie agora. Eu vou iniciar, eu vou fazer, eu vou mudar. A questão é quando e como vai fazer isso. A quem você vai recorrer? Quando? Vai dar o nome? Vai iniciar o caminho da reforma, da mudança? Sem essa atitude, eu vou fazer a partir de agora, eu não falto a culto, eu vou estar no GD, eu quero que Deus fale comigo, eu vou começar a orar. Vai começar quando? Então começa agora. Começa agora. A partir de hoje
Você consegue orar 5 minutos por isso? Não, não consigo. Eu consigo orar 2 minutos. Então ore 2 minutos. E fala, Senhor, ponha na minha vida, no meu caminho, o início de um tratamento, de uma reforma, de uma mudança. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas lembre-se, dê nome aos bois, seja honesto. Segunda coisa que nós prometemos fazer para livrar das tendências destrutivas, seja corajoso, encare o negócio. Terceiro, tenha atitude. Atitude é sair da intenção e ir para ação. Eu nunca vi um processo de cura, de restauração, no isolacionismo, no acabrunhamento, na introspecção e eu pensar como aquela música pagã diz, o acaso vai me, sei lá o que, o acaso vai me ajudar enquanto eu andar distraído. Tem uma música que fala assim, vai não, vai dar não, vai dar errado. Por causa disso tudo, quero uma pausa para uma breve oração. Algum irmão, alguma irmã que Deus está tocando, pode fazer essa oração por nós e entramos, eu quero ouvir sua opinião para a gente tratar desses 3 processos. Então a maneira de lidar com isso e a gente fechar a questão é lidar com esses 3 pontos. A gente está chegando ao final dessa tratativa, o tema conflitos interiores é amplo, e a gente está alargando ao máximo para ver a compreensão disso. Peço aos líderes de GD que frequentam o EBP, outros que precisam frequentar, você que é membro de um GD, chame seu líder, o líder chame seus membros, participe conosco às terças-feiras, a gente vai estar junto. Finalmente eu quero orar, encerrando daqui a pouquinho nessa discussão. Pai, obrigado, Senhor, por pessoas que te amam, nós te amamos e tememos o teu nome. E nós precisamos do Senhor. Cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito resoluto, um espírito firme de te seguir, não olhar para esse mundo, não confiar em nosso coração, olhar para a tua palavra, seguir teus santos e retos caminhos. Meu desejo é que sejamos uma comunidade de cristãos autênticos, genuínos, perfeitos não, mas pessoas que com sabedoria das Escrituras, da tua palavra, estão podendo referendar suas vidas conforme a assistência do Espírito Santo, porque nos submetemos a ti. Eu peço que guarde cada uma aqui, nos dê uma restante de semana rica, abençoado, guardado pelo teu poder e nos livrando de nossos conflitos interiores e no lugar substituindo por paz. Jesus, o Senhor nos disse, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz e não conflito. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Deus te abençoe. Foi um prazer estar com todos aqui e nos vemos em breve, se Deus quiser. Compartilhe com seu familiar, faça no seu devocional no local de trabalho. Isso serve para cristãos e não cristãos. Convide pessoas, mande o link do EBP, pontue lá no grupo da CCO, pontue nos grupos afins e vamos produzir isso, tá bom? Deus te abençoe, até breve.